Olá, queridos, esse é o nosso momento do casamento. Eu quero compartilhar com você Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25, diz o seguinte para nós: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Como é que nós definimos comunhão no nosso casamento? Estava pensando sobre casamento essa semana e essa passagem ela veio muito forte, ao meu coração como comunhão, casamento como comunhão, como união, como paz, como partilha, como cumplicidade, como intimidade, como fazer as coisas juntos. E até porque nem sempre nos relacionamentos conjugais nós estamos fazendo as coisas juntos. Fazemos muitas vezes separadamente, isoladamente um do outro. Isso não é tão bom assim. Então este maravilhoso texto que nós acabamos de ler, ele fala de como Deus instituiu o casamento no mundo, antes da queda, do pecado do homem. Deus olha para o homem e o vê só e diz: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, e criou a mulher. E os dois então passaram a ser uma só carne. E o texto fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, vivemos hoje uma geração, um mundo onde as relações elas são marcadas, por exemplo, por alguns aspectos negativos. Por exemplo, relacionamentos disfuncionais. São relações marcadas por incapacidade de percepção, de discernimento, de avaliar o mínimo daquilo que se exige em um casamento. Muitos estão casados, mas não estão aliançados, não estão entendendo o porquê casaram. Não têm uma mínima consciência daquilo que de fato seja um relacionamento de casamento. Por isso, várias discrepâncias acontecem, como por exemplo, individualismo na relação. Por quê? Porque não há consciência mínima daquilo que é um compromisso firmado numa aliança de casamento. Então eu caso, mas eu acho que eu posso continuar fazendo as coisas conforme eu penso, quando eu era solteiro, quando eu era sem nenhum compromisso com alguém. Não é assim que funciona. E além do que, nas relações disfuncionais, tem muita coisa tóxica, marcada por compulsividade, relacionamentos marcados assim por imposição, possessividade e outras coisas mais que são ruins para uma relação conjugal. Mas há também uma outra coisa, relacionamentos relativos, que não é tão complicado assim, mas são relações que não crescem, que não fluem, que não evoluem. Elas continuam no nível da mediocridade. Se você conversa com um casal hoje e conversa com ele daqui a 5 anos, eles falam dos mesmos problemas, das mesmas lutas, da mesma incapacidade de resolver os seus dilemas, porque vivem no caminho do meio, não conseguem avançar, vivem relativamente aquilo que todo mundo chama de comum, mas que não deveria ser visto como algo normal. Pode ser comum, mas não é normal, Continuar tratando a esposa mal, pode ser comum? Pode, mas não é normal. Continuar brigando dentro de casa, discutindo, pode ser comum? Sim, mas não é normal. Algumas coisas ficam nesse caminho e aí passa a ser relativo, porque todo mundo faz, todo mundo passa por isso, nós nos acostumamos, até mesmo nos conformamos com isso, não é verdade? Mas pode ser diferente. Por isso, o texto diz que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Isso é o que, gente? Comunhão plena. Para essa comunhão plena acontecer, eu preciso ter a consciência de que só é possível comunhão plena quando nós vivemos na presença de Deus. Eles estavam diante de Deus, eles estavam presentes ali, Deus estava presente na vida deles o tempo todo. Aliás, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, com o casal. Olha que coisa maravilhosa. Mas também eles tinham desenvolvido uma comunhão com Deus intencional. Deus, o Pai Celestial, ele tinha essa agenda com aquele casal, todos os dias. Como está a nossa agenda no nosso casamento com Deus?
Como é que nós interpretamos assim mesmo, de fato, de verdade, no dia a dia, a nossa devocionalidade com o Pai? Se nós não estamos buscando a Deus, que é o primeiro sobre todas as coisas, Deus não vai ocupar, de fato, nenhum lugar na nossa vida. Ou Ele é o primeiro lugar, ou Ele não ocupará lugar nenhum. Então, a nossa relação com Deus, através da oração, da palavra, continua sendo hoje o elemento fundamental, ou elementos fundamentais para que nós tenhamos uma relação plena com Deus e no nosso casamento. Mas há também uma relação desprovida de maldade e de pecado. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Nós estamos realmente nus um diante do outro, dentro de casa, quando nós tratamos as nossas diferenças, os nossos problemas conjugais. Nós ficamos realmente nus. Nós temos coragem de confrontar a gente mesmo, entendendo aquilo que é a nossa maior dificuldade na relação com o outro? Ou será que muitas vezes a nossa atitude não é de justificativa, de evasiva, de fugir daquilo que de fato importa? Então estejamos nus, sejamos sinceros. Muitas vezes nós vestimos algumas roupas, que nos impedem de caminhar de forma plena, como a roupa da hipocrisia, da maldade, de ver no outro somente os problemas e os defeitos e não compreender e visualizar e celebrar o acerto. Então que Deus nos direcione a uma relação conjugal muito mais plena. Se o seu casamento está bom, ele pode ser melhor. Se ele está ruim, ele pode ser transformado pela misericórdia e pela graça de Deus. Deus quer que a nossa comunhão conjugal ela seja plena. Que os nossos filhos vejam o quanto Deus nos uniu através de um propósito e não de um empenho ou de um serviço. Que haja no entendimento dos nossos parentes e amigos essa mesma compreensão de um casamento de referência, porque nós vivemos uma comunhão plena com Deus e com o nosso cônjuge, para alegrar, engrandecer e glorificar o nome do nosso Pai Celestial. Pai, nós queremos realmente, Senhor, ter um casamento pleno, uma relação plena, onde tenhamos, ó Deus, a liberdade de compartilhar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, aquilo, ó Pai, que são os nossos acertos, mas também os nossos problemas ou dificuldades. Que não haja, ó Deus, em nós problema algum de realmente entender quem de fato a gente é e o que nós também precisamos para continuar diante de Ti, ó Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus.